64 da autoria do PSD, que altera a Lei da Nacionalidade, e do projeto de lei número 390 da autoria do Bloco de Esquerda, que também altera a Lei da Nacionalidade. Para uma primeira intervenção em nome do PSD, Sr. Deputado José Cesário. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em tempos em que tanto se fala de tolerância e de justiça, esperamos que hoje esta Assembleia seja capaz de responder positivamente aos anseios de milhares de cidadãos que, um pouco por todo o mundo, lutam diariamente pelo simples direito de serem portugueses, tal como os seus avós ou os seus cônjuges. Em primeiro lugar, a aquisição da nacionalidade portuguesa por parte de cidadãos casados ou vivendo em união de facto com portugueses é habitualmente um processo absolutamente dramático e desesperante face à morosidade e à extrema burocracia da nossa administração. Para além disso, face aos enormes custos de tal processo, torna-se mesmo num ato apenas acessível a quem tiver meios financeiros significativos, o que impede todos os cidadãos de recursos mais modestos de a ele recorrerem. Trata-se assim de um processo injusto e absolutamente gerador de desigualdades sociais totalmente inadmissíveis nos tempos que correm para quem advoga os mais elementares princípios de justiça. Por isso defendemos hoje a sua simplificação, dispensando a intervenção do Ministério Público em tal processo. Em segundo lugar, recuperamos hoje uma antiga proposta nossa sobre a atribuição da nacionalidade originária aos netos de cidadãos nacionais. Tal como em 2015, entendemos que tal processo não deve ser condicionado por obstáculos burocráticos incompreensíveis e dificilmente demonstráveis com objetividade como a ligação ao território nacional. O facto de tais condições não terem sido regulamentadas desde há já mais de um ano é a razão suficiente para que as eliminemos. Para nós é muito claro que os netos de portugueses têm todas as condições para partilharem connosco a nossa nacionalidade. São tão portugueses como qualquer um dos que se senta aqui neste plenário. Saibamos ter a grandeza para fazer justiça a tantos e tantos que aguardam por uma resposta deste Parlamento. Por isso, porque o objetivo desta iniciativa é conseguir concretizar mudanças efetivas e positivas na vida das pessoas que servimos, pondo de parte qualquer lógica politiqueira e demagógica, admitimos abaixo à Comissão deste nosso projeto de forma a esgotarmos todas as hipóteses de encontrarmos as melhores soluções para os problemas que identificamos em diálogo com todas as restantes forças políticas. Disso. Obrigado, Sr. Deputado. E agora, para fazer a apresentação do projeto de lei no Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, do outro lado do Atlântico chegam-nos sinais grotescos de um tempo em que a nacionalidade está a ser usada para privar cidadãos e cidadãs de direitos básicos e para conduzir políticas de terror xenófobo. Pois muito bem, faça isso, aquilo que vimos aqui propor é que a nacionalidade em Portugal seja exatamente o contrário. Seja um instrumento privilegiado, forte, de reconhecimento de direitos, em que se exprima uma estima efetiva pela riqueza das sociedades plurais e cosmopolitas. Até 1981, vigorava em Portugal um princípio: quem nascia em Portugal tinha a nacionalidade portuguesa. A partir de 1981 houve uma mudança no regime jurídico. Os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal passaram a ter a nacionalidade dos seus pais.
Ou seja, nascidos em Portugal, ficaram imigrantes em Portugal. A consequência são milhares de jovens, entretanto também muitos adultos, forçados a terem a nacionalidade de um país que realmente não é o seu, com o qual não têm uma relação minimamente consistente. Forçados a ter pela lei uma nacionalidade sem raiz e a serem cidadãos de segunda no nosso país, onde têm raízes. Porque estas pessoas, para adquirirem a nacionalidade do país onde sempre viveram, onde cresceram, onde estudaram, onde estabeleceram laços sociais e afetivos, estas pessoas têm que exibir um certificado de aproveitamento em português durante 2 anos e o registro criminal do país de origem dos seus pais e pagar entre 175 a 250 euros. Mas já para as pessoas que beneficiam de vistos gold, basta que venham a Portugal 7 dias por ano e ao fim de 6 anos de residência legal podem fazer a prova de português para obterem a nacionalidade. A nossa proposta é, portanto, simples, senhoras e senhores deputados. É de que os filhos de estrangeiros nascidos no território português tenham a nacionalidade portuguesa. É que nós gostamos e temos grande orgulho de ser o país de Emília e de Ivan, de Mamadou e de Rosa, de Samira e de António, de Francisco e de Sandra, de Gelson e de Inês. E nós batemos para que, tendo todos o mesmo laço com Portugal, todos possam ser portugueses. Muito obrigado. Senhores deputados, a mesa não registra inscrições. Podemos voltar a dar a palavra ao PSD e ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Estamos a discutir 2 projetos de lei que estão nas antípodas um do outro. E começaremos então, por ordem de entrada na mesa, pelo projeto do PSD. Nós já tivemos a ocasião, na legislatura anterior, de manifestar a nossa oposição a este tipo de solução. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de cidadãos que foram cidadãos portugueses, que emigraram para outros países, que tiveram os seus filhos nos outros países e que não lhes atribuíram a nacionalidade portuguesa quando o podiam ter feito. E, portanto, filhos desses cidadãos portugueses, que segundo a lei portuguesa seriam portugueses de origem, não foram, pela simples razão que os seus pais preferiram atribuir-lhes outra nacionalidade. Bom, e agora que têm netos, Portugal é um país da União Europeia, veio-lhes todo o patriotismo ao de cima e querem dar aos seus netos, persaltam aquilo que não quiseram dar aos seus filhos. E então é caso para perguntar onde é que estava o portuguesismo quando não quiseram atribuir a nacionalidade portuguesa aos seus filhos, quando o podiam ter feito. Mas o que há de mais absurdo nesta solução é que se procura dar uma nacionalidade originária a algo que não é originário. Ou seja, nacionalidade originária é aquela que se define de origem. Não pode haver uma nacionalidade originária com efeito retroativo. Para isso é que existe a naturalização. Bom, mas os senhores não querem a solução da naturalização pela simples razão de que querem abranger pessoas que não têm qualquer ligação à comunidade nacional. E por isso é que na legislatura anterior o Partido Socialista deu ao PSD a benevolência de aprovar legislação neste sentido, mas dizendo lá que era necessário haver alguma ligação à comunidade nacional. E é isso que os senhores agora querem eliminar. Ou seja, querem de facto atribuir a nacionalidade portuguesa a quem não tem condições para a requerer por naturalização e, portanto, como não têm condições para o menos, os senhores querem dar-lhes o mais. E, portanto, senhores deputados, é uma distorção às regras de atribuição da nacionalidade portuguesa que nós pensamos que não se deve incorrer. Não devemos transformar a aquisição da nacionalidade portuguesa numa espécie de nacionalidade de conveniência, porque dá jeito, queremos ser portugueses. E, portanto, não contarão connosco para essa solução. O projeto de lei do Bloco de Esquerda tem um princípio generoso que nós podemos dizer que compartilhamos no princípio que é que deve haver um alargamento do critério do jus soli na legislação relativa à nacionalidade portuguesa. Consideramos, no entanto, que os termos usados no projeto de lei do Bloco de Esquerda vai longe demais quanto a isso.
quer-nos parecer que de facto se deve alargar o princípio do jus soli, que se deve ajudar a resolver um problema que é outro, que é o problema do passado, que foram pessoas que nasceram em Portugal, que não adquiriram a nacionalidade portuguesa, não lhes foi atribuída originariamente nos termos da lei, não a obtiveram por naturalização, por via de entraves burocráticos a essa aquisição, e que nós pensamos que isso deve ser resolvido, efetivamente, porque achamos que pessoas que nasceram, foram criadas em Portugal, têm Portugal como o seu país, devem poder ser portugueses. Isso deve ser resolvido. Agora, daí até considerar que qualquer cidadão que nasce em Portugal, mesmo que acidentalmente adquira a nacionalidade portuguesa originária, parece-nos que de facto tem ido longe demais e que deve haver aqui, de facto, algum critério melhor pensado relativamente a essa matéria, ou seja, um alargamento do jus soli contarão connosco, mas um alargamento irrestrito desse princípio, quer-nos parecer que é uma solução que não é muito ponderada e, portanto, que deveria ser, obviamente, melhor equacionada, do ponto de vista, sublinho, da necessidade de alargar a aplicação do critério do jus soli, que do nosso ponto de vista ainda é excessivamente restrito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora, para uma intervenção, em nome do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O debate que nos convoca, efetivamente, leva-nos a dois caminhos distintos e a dois elementos diferentes da lei da nacionalidade. Mas em relação a ambos, é importante sublinhar que um fator importante também, apesar de não ser um valor único e absoluto, é o da estabilidade dos atos legislativos. E, em particular, em relação ao projeto de lei que o PSD hoje apresenta, em que recupera a iniciativa que apresentou na legislatura passada e que foi aprovada apenas mediante uma correção que garantisse, efetivamente, que existem laços de efetiva ligação à comunidade nacional, é recuperar e reabrir um debate que tivemos muito recentemente e ao qual me parece que este Parlamento conseguiu construir uma solução relativamente equilibrada para acautelar as circunstâncias daqueles que, com uma expectativa legítima, gostariam de aceder à nacionalidade portuguesa, mas sem perder de vista, efetivamente, que a lei da nacionalidade não pode, pura e simplesmente, aceitar apenas na vontade pontual que não demonstra a existência de um substrato suficientemente denso e suficientemente claro de ligação com a comunidade nacional. Para além disso, também o PSD traz-nos um dado de dispensa de oposição nas circunstâncias de casamento ou de união de facto. Mas mesmo aí temos algumas reservas e dúvidas quanto à eficácia e quanto ao modelo sobre o qual o Ministério Público pode eventualmente passar a ficar dispensado, e são matérias para as quais ainda não há clarificação suficiente que nos permitam dizer com toda a clareza que o podemos acompanhar, mas pelo menos é merecedor de alguma discussão e de alguma atenção. Por outro lado, temos também a iniciativa legislativa do Bloco. E as políticas de asilo, as políticas de imigração de Portugal nos devem orgulhar. Devem-nos orgulhar há muitos anos. Somos reiteradamente bem classificados nos rankings que aprovam e que olham para as matérias do acolhimento da população migrante e da população exilada. E também aí é uma boa demonstração de que há efetivamente abertura deste país às fronteiras e há abertura a outros povos que connosco vêm partilhar as suas vidas e os seus destinos. Agora, daí não retiramos necessariamente que, da forma como vem proposta, possamos acompanhar o Bloco de Esquerda da forma como consagra, de forma totalmente aberta, a consagração do jus soli. Até porque ela pode acarretar riscos significativos para os próprios migrantes. Porque muitas vezes o jus soli é que pode estar na origem de soluções que levam às migrações, não digo forçadas, mas impulsionadas pela vontade de nascer num determinado território, porque sabem que sem qualquer outro critério há local à aquisição da nacionalidade. Também, simultaneamente, por essa razão, porque também há riscos, e por isso também a lei da nacionalidade deve ter essa cautela, a aquisição automática e imediata por efeito do casamento, sem uma ponderação que permita balizar o tempo da duração desse casamento e a efetiva ligação à comunidade nacional, também nos parece ser merecedor de maior atenção, sendo que a garantia da unidade familiar e da presença dos restantes membros da família é garantida através da lei que assegura o título de residência e assegura que todos podem residir connosco de forma totalmente legal. E diria também que é arriscado ainda a dimensão de dispensarmos a presença legal em Portugal para a aquisição da nacionalidade para quem aqui esteja de forma não regular, pelo menos durante um período de 6 anos. Porque mesmo nesse caso, olhando para as múltiplas capacidades e oportunidades que a lei portuguesa hoje oferece de regularização daqueles que connosco partilham os seus destinos, é estranho e é raro até encontrarmos uma situação em que isso não aconteceu e que ainda assim vamos proceder à atribuição direta da nacionalidade sem sequer termos passado previamente pela existência de um título de residência válido face à lei portuguesa. No entanto, e para concluir, são de facto merecedores de atenção e preocupação as questões que são colocadas ao nível
nível dos custos administrativos e mesmo dos custos financeiros destes mesmos processos. E, portanto, parece-nos que há aqui espaço para ponderação, mas, de facto, também nos parece... Mas menos que... espaço para falar, Sr. Deputado. E a Para terminar, Sr. concluir. Presidente, já estava na reta final. Mas parece-nos também que neste mesmo ponto deve haver alguma ponderação para distinguir aquilo que é o processo de regularização ou de feitura de um cartão de cidadão e o processo um pouco mais complexo que pode ocorrer em matéria de naturalização, mas como digo, nesses pontos estamos disponíveis também para algum diálogo e para alguma construção positiva. Muito obrigado pela tolerância. Obrigada, Sr. Deputado. Agora, a palavra à bancada do CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, dizer que esta discussão, não sendo nova, é obviamente sempre uma discussão da maior importância. É obviamente um tema central e é um tema da maior importância. Dizer também que por isso mesmo estas questões podem ser discutidas com boas intenções, com bons princípios ou até com argumentos de coração. Mas esses argumentos não são suficientes para as decisões que temos que tomar. Ou seja, a decisão tem que ser uma decisão ponderada, tem que ser uma decisão racional e tem que ser uma decisão pensada. Inclusive hoje, numa notícia sobre esta matéria, diz-se que o Parlamento discutirá projetos que alargam a possibilidade de ser português. Vamos pensar sobre isso e vamos pensar sobre esses mesmos projetos. Em relação ao PSD, dizer que a questão da oposição ou não oposição nos casamentos à união de facto pode merecer reflexão, estaremos disponíveis para essa reflexão, ainda que não nos pareça que seja uma mudança essencial ou fundamental. Em relação à segunda proposta que o PSD faz, dizer o seguinte, dizer que, como disse, e bem, o Sr. Deputado António Filipe, essa matéria foi discutida não há muito tempo esta parte. E aquilo que nós dissemos quando essa discussão foi feita era que, na nossa perspectiva, que foi secundada depois também pelo Partido Socialista, nós poderíamos atribuir a nacionalidade originária a netos de portugueses, mas que para nós é um requisito fundamental demonstrar a efetiva ligação à comunidade nacional desses netos de portugueses. Foi, de resto, um requisito e uma redação na qual participámos. Pouco tempo depois, abandonarmos aquilo que aqui, em trabalhos e em negociações, e até com um arco amplo, que na altura envolveu o próprio Partido Socialista, uma conclusão a que nós chegámos, parece-nos, obviamente, um recuo e um recuo desnecessário. O que nós teríamos de fazer, quando muito, era regulamentar a demonstração dessa efetiva ligação à comunidade nacional, o domínio da língua, a ligação a Portugal, a visita ao próprio território nacional. Teríamos que ir por aí e não propriamente recuar, porque, enfim, a nacionalidade, quando estamos numa segunda ou terceira geração, em que as gerações anteriores não tiveram interesse na própria nacionalidade portuguesa, tem que, obviamente, ser vista com alguma cautela. Já a proposta do Bloco de Esquerda, ainda que possa ser sustentada, como fez aqui o Sr. Deputado José Manuel Pureza, com alguma sensibilidade e algum coração, convém percebermos que contempla riscos e riscos muitíssimo importantes. De resto, nesta matéria, para não me citar a mim mesmo e para não reproduzir o discurso que fiz aqui há um ano, uns meses atrás, sobre esta mesma matéria, eu vou citar um outro deputado que falou sobre este mesmo assunto e cujas palavras, na minha opinião, são sábias. Palavras breves. Sábias, mas breves, Sr. Sr. Presidente, brevíssimas palavras do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, na altura. Dizia ele, o projeto do Bloco de Esquerda é todo ele um convite à imigração ilegal e clandestina. Ou seja, permitir que crianças, filhas, por exemplo, do imigrante ilegal, pelo simples facto de circunstancialmente estarem ilegalmente em Portugal, sejam altamente portugueses, é todo um erro. Nós devemos estimular a imigração legal, não é a imigração ilegal, e ao mesmo tempo que falamos nos riscos dos populismos, convém não sermos irresponsáveis, porque é precisamente sendo irresponsáveis que damos fundamento aos populismos que por aí vão nascer. Obrigado, Sr. Deputado. Deputados, o Sr. Deputado
Telmo Correia fez uma contraposição que conhecíamos, aliás, de outros protagonistas políticos, a contraposição entre decisões de coração e decisões da razão. A isso eu contraponho a necessidade de decisões de justiça, porque é disso que se trata, na verdade. Ou seja, esta é uma batalha que se tornou cada vez mais essencial nos tempos tão de chumbo que estamos a viver nesta mesma matéria. Todos os defensores dos direitos humanos estão convocados a tomar posição nesta matéria. E é isso que nós queremos fazer. E é isso, a esse respeito, Sra. Presidente, para terminar, eu registro com muito agrado o acolhimento de princípio que foi aqui colocado por diversas bancadas, e nesse sentido temos todo o interesse em que esta proposta faça o seu caminho na especialidade e criaremos condições para que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E para concluir este debate, Sr. Deputado Carlos Páscoa, em nome do PSD. Agora já está. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Há um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, que prova que a verdadeira ligação da diáspora com Portugal é feita pelos netos de portugueses no exterior. A professora Manuela Marujo fez as entrevistas com os vários netos e ficou surpreendida por, no início, eles se referirem única e exclusivamente aos avós e não se referiam aos pais. Não é de hoje que nós, que andamos pela diáspora, confirmamos isso. É uma realidade. Os netos se consideram mais portugueses, defendem Portugal, defendem a tradição e são verdadeiros embaixadores na área econômica, na área política, na área jurídica, nas artes. Eles são, aliás, nós aqui em Portugal consideramos como grande quando encontramos um luso-descendente em cargos elevados, por exemplo, dos Estados Unidos. E é por essa razão que nós não desistimos de dar uma oportunidade para equilibrar a situação dos netos. Os netos de portugueses nascidos no exterior, se tivermos dois netos descendentes de um mesmo avô, um pode ter a nacionalidade de origem porque o seu pai a pediu, e o outro não pode ter essa nacionalidade de origem porque o seu pai era impedido de obter a dupla nacionalidade. Quero terminar, por favor. Vou terminar, Sr. Presidente. É muito importante dizer que a nacionalidade atribuída ao neto, que o pai teve a sua nacionalidade concedida, não pode ser comparado com o outro que o pai seria funcionário público ou coisas desse tipo, porque aí, até a década de 90, era proibida a dupla nacionalidade. E ninguém morando na Argentina, ou no Brasil, ou no Uruguai, iria deixar de ter a sua nacionalidade do país de nascimento para ter a nacionalidade portuguesa. Por isso, temos que corrigir essa falha. Senhor Presidente, vou terminar só dizendo que contamos com o voto favorável, porque a diáspora merece isso, e o Partido Socialista, que apresentou no último debate anexos para colocar na lei, a ministra da Justiça está há 1 ano com esse projeto na gaveta e não o regulamenta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto é simplesmente para substituir essa falha. Muito obrigado. Muito obrigado. Entramos no ponto 6º e último da nossa ordem de trabalho.